Olá a todos, como combinado, estamos aqui às 10h30. Sejam muito bem-vindos ao Agentes Inteligentes, um programa dedicado a agentes de inteligência artificial e automatizações. Eu esta semana tenho aqui como convidado o João Vitório, um especialista nesta área, a quem pedi ajuda para responder a uma pergunta que acho que está na cabeça de toda a gente neste momento. Existem milhares de ferramentas, mas afinal, quais é que são aquelas ferramentas de inteligência artificial essenciais que devemos ter aqui no nosso canivete para conseguirmos competir neste novo mundo? Olá, João, diz olá às pessoas, apresenta-te. Olá, pessoas, bom dia. Miguel, muito obrigado pelo convite. Tenho aqui primeiro já advertido que não é verdade que vou responder a tudo o que me perguntarem. Não, Miguel tu estás obrigado. Não. Isto é o que eu digo, isto de fazer amigos novos depois é tudo à brava. Exatamente. Olha, eu sempre trabalhei em comunicação e inovação ao mesmo tempo, um bocadinho as duas coisas. Muito comunicação de marca, alguma comunicação social. Como o meu background é tecnológico, comecei desde muito cedo, desde que comecei a trabalhar, em 95, a juntar as duas coisas, a comunicação e a tecnologia. Porque, out of the blue, o meu primeiro emprego foi como jornalista numa revista chamada Cybernet, que era uma localização da Cybernet. Eu lembro, sim. Que era uma localização da .NET britânica, que entretanto se tornou uma revista muito mais técnica. Portanto, desde sempre, portanto, vamos fazer 30 anos, não é? A carreira, eu infelizmente ainda vou fazer um bocadinho mais. Portanto, estou sempre de volta desta junção das duas coisas, e claro que quando aparece inteligência artificial, oh, minha Nossa Senhora, estou o máximo que posso em cima disto. Sou especialista ou não? A resposta é sempre sim, não e talvez. Certo. Hoje em dia também há muitos auto-intitulados especialistas, mas o verdadeiro especialista é aquele que se está constantemente a pôr em causa, não? Isto tem, acho eu, duas formas de ver. Que é, como é que te vês a ti? Ok? Ok. Eu não me vejo como especialista, eu vejo-me como uma pessoa extraordinariamente curiosa e que gosta de escarafunchar cenas e que gosta de diálogo e de partilhar, porque acha que, ao partilhar, vai ter feedback que o vai fazer chegar a sítios ou a conclusões que nunca conseguiria ter feito ou chegar em autonomia. Ok? Boa. O outro ângulo é, para quem te observa, cada um dirá quem é que é o especialista, quem é que não é o especialista. O que eu acho que já era difícil e agora com a inteligência artificial torna-se ainda um desafio maior é conseguirmos mesmo perceber quem é que sabe do que é que está a falar, quem é que está a gerar coisas automaticamente, e onde é que está o valor. Porque, no fim do dia o que estamos todos à procura é de valor, seja o que é que for essa materialização, dessa abstração para cada um de nós. Claro, muito bem. Olha, já sabem, nós hoje vamos falar sobre este tipo de ferramentas. Se gostarem do que vão ouvir por aqui, subscrevam ou vejam o episódio completo com o resumo em comunidade.agentesinteligentes.pt. E já agora, João, eu convido-te para o grupo WhatsApp desta comunidade, que neste momento só tem 2 pessoas, eu e o Rui, que esteve cá como convidado na semana passada. Podes juntar-te a este grupo WhatsApp em w.agentesinteligentes.pt. Então pronto, sem mais demora. Boa. Sem mais demora, nós vamos começar então a falar sobre as ferramentas essenciais de inteligência artificial, e nós temos dividido isto em 6 grupos distintos, ok? Primeiro os LLMs, depois ferramentas de produtividade e organização, ferramentas para gerar vídeo e design e marketing, ferramentas especificamente para edição de vídeo e para publicação de conteúdos, ferramentas para que já têm chatbots de inteligência artificial já previamente criados, e outras ferramentas mais avançadas para criarmos aqui algumas automatizações, ok? Então, se calhar começávamos pelas ferramentas de chat LLM, que neste grupo temos, por exemplo, o ChatGPT, o Gemini, o Perplexity e o Claude. E, João, eu perguntava-te, tu usas todas ao mesmo tempo? Que ferramentas é que tu usas aqui a nível de LLMs? Olha, eu dir-te que ando aqui a gravitar entre 4 ferramentas. Ok. Que eu acho que... E atenção, reforço aqui o acho. Isto é uma questão muito, muito pessoal. E qual é que é o teu objetivo e como é que gostas de uma série de coisas. Entre ChatGPT, Gemini, Perplexity e Claude, que são as ferramentas que tenho sempre abertas numa janela de browser, nas minhas infinitas janelas de Chrome, e no smartphone, no home screen, tenho as apps destes 4. Ok? Certo. Eu tenho já
mais ou menos arrumado na minha cabeça ao dia 2 para que é que eu gosto de cada uma delas. No geral, as 4 gosto para despistar perguntas e respostas. Ok? Porque acho que não estamos aqui no ponto em que aquilo que eu quero é sempre melhor na mesma ferramenta. Exatamente. Esse é um grande ponto. Também sinto bastante isso, que às vezes uso as diferentes ferramentas de um lado e do outro vejo de um lado e não fico totalmente satisfeito e vou fazer a triagem ao outro lado, por exemplo. Posso dizer, no geral, como é que eu tenho isto arrumado na minha cabeça das 4 ferramentas? E vou tirar a parte da imagem, porque a imagem vamos falar disso um bocadinho mais à frente. O ChatGPT, para mim, neste momento, ou melhor, entre o ChatGPT e o Gemini, é o geral. Okay? Depois há aqui nuances de algumas coisas, mas na generalidade é o que tiver aberto primeiro à minha frente. Ou o ChatGPT ou o Gemini é onde eu vou em primeira instância. Ok? Depois, Gemini, neste momento, qual é que é a vantagem para mim? E acho que temos que tomar aqui uma nota mental para depois falar de subscrições. O que é razoável? O Gemini estar integrado com o Google Workspace, portanto, Docs, Sheets, Slides, Meet e por aí fora, é uma vantagem gigantesca. Para mim, porque eu utilizo muito estas ferramentas. Quem estiver num ambiente Microsoft, provavelmente vai gostar mais do Copilot por causa disto. Ok? Neste momento, então, podemos escrever instruções de inteligência artificial diretamente numa célula no Sheets é brutalíssimo. Exato, já está integrado com as nossas ferramentas de produtividade diárias, não é? Gosto da app do Gemini porque depois tem o modo de voz, posso conversar. Eu neste fim de semana estava a fazer um teste e estava um familiar, se calhar também sabe o número do Euro Milhões, e responde o bot, o Euro Milhões é só hoje às 7 da tarde. É maravilhoso. E então para pessoas, enfim, que nunca tiveram contacto com este tipo de ferramentas, é tipo mind blown. No Gemini há uma coisa que eu ainda acho que é imbatível neste ecossistema de 4, que é o Deep Research com o 2.5 Pro. Há um tema que eu não conheço em profundidade, ou que conheço em profundidade e quero uma sistematização ou uma compilação de informação para facilitar o meu trabalho. Deep Research 2.5 Pro. Esse Deep Research, eu não sei se estás a ver aqui o meu ecrã, certo? Eu estou aqui a partilhar, eu tenho aqui diferentes opções, tenho a 2.0 Flash, 2.5 Flash experimental, Sim. Pro, estás a falar aqui deste Pro, certo? 2.5 Pro. Sim. Ok, e o Deep Research, para o pessoal que não sabe o que é Deep Research, consegues explicar-nos assim mais ou menos o que é e porque que é útil? Tipicamente, nós fazemos uma pergunta e há uma resposta no LLM, que é: qual é o tempo hoje? Hoje vão estar 22 graus. Qual é o maior clube de Portugal? Se estivermos a falar de futebol e dos outros esportes todos, é o Benfica. Portanto, é o clássico pergunta-resposta. No Deep Research, tipicamente o que acontece é: preciso saber mais sobre este tema. E o modelo vai racionalizar primeiro como é que eu devo aprofundar isto. E dá-te um plano de trabalho ou um plano de estudos que tu podes afinar e dizes: esquerda e direita, espetacular, é isto que eu quero, sim senhor, vai à tua vida. E ele fica ali, às vezes 5, às vezes 10 minutos a moer, a escavacar a internet de uma ponta à outra, à procura de recursos e a validá-los e a cruzá-los tanto quanto consegue para construir uma resposta robusta, substancial e com profundidade, a citar todas as fontes. Por exemplo, eu estou aqui a fazer uma pesquisa, diz-me quais são as principais agências de marketing digital em Portugal e quais os benefícios e pontos de comunicação. Ok. Faz-me uma análise da concorrência. Por exemplo. Sim. E ele carrega aqui e ele basicamente começa a trabalhar por mim, a pesquisar na internet inteira e a tentar perceber como responder a esta pergunta. E ele, por exemplo, agora apareceu-me aqui, análise, sites de investigação, iniciar a investigação, eu carrego e pronto, isto está a demorar aqui alguns minutos a trabalhar, que é a diferença entre aquela resposta normal do LLM. Exatamente. Isto começa a trabalhar no background, eu já tive a experiência no ChatGPT, também gosto muito do Deep Research do ChatGPT, 20 e tal minutos até me entregar uma resposta, mas de repente entregou-me um documento que eu achei incrível, não é? Teria dado dias de trabalho. Ontem, Exato.
saiu o Edit, a ferramenta nova da Meta. Basicamente é um Instagram a aproveitar esta situação do TikTok para tentar ir buscar cota de mercado ao CapCut. Ok? Ok. A primeira pergunta que eu instalo aquilo, começo a olhar, começo logo ali com as minhas cenas de gosto disto, não gosto daquilo, automaticamente Deep Research. Esta ferramenta, chamada Edits, do Instagram, faz-me um guia das funcionalidades. Uhum. E ele primeiro... não, mas isto... Porque eu tinha acabado de receber a notificação no smartphone que já estava disponível. Que aquilo teve tipo em... Vamos lhe chamar pré-order. Ele primeiro baralhou-se e diz... mas depois há funcionalidades de edit no Instagram. E eu... Não, amigo. Isto é uma coisa nova que saiu hoje. Atenção. Ok, já percebi. Foi à vida dele. Eu fui à minha. Quando nos cruzámos novamente, tinha um documento gigante. Com tudo escrito. Ok? Imagina tu que... Eu agora começo nas minhas experiências. E agora é que aqui começam a levantar-se questões com maior ou menor pertinência, depende do que cada um quer. O João começa a olhar para aquilo, começa a testar, não sei o que, e é fixe, vou fazer um post sobre esta funcionalidade. Porque tenho algo para dizer em primeira pessoa. Ok. Então eu vou ao Deep Research, a essa janela, tem o documento e diz assim, olha, nesta funcionalidade eu acho isto, acho aquilo, não sei o que, tu deves ter para aí os requisitos técnicos, propõe-me aí um post para LinkedIn, Instagram, ou quer que seja, sobre para isto. eu publicar. E ele varre-me aquilo tudo, dá-me a resposta, eu olho para aquilo, afino, ponho aquilo como eu gosto, se não tiver, quer dizer, no Deep Research não posso, mas outro tema, e afino aquilo e publico. Ok? Uhum. A minha abordagem é, eu se não tiver um ponto de vista ou uma opinião própria, não vou pegar em cenas e pôr. Não é uma questão de certo ou errado, é o meu critério pessoal. Qual é que é o perigo? Acabou de sair e a malta quer ser a primeira a falar sobre esta ferramenta, de vez em quando vai dar a geneira. Ok. Sim, porque é muito novo, não é? Imagina que eu dou formação de ferramentas. Olho para aquilo, dou umas voltas, já vi 50 mil editores de vídeo. Aquilo não vai fazer coisas que os outros não façam. Se calhar está em sítios diferentes, umas coisas são melhores, outras coisas são piores, por aí fora. Deep Research propõe-me um plano de estudos para 14 horas. 2 dias, 7 horas cada dia. E ele vai-me propor um plano de estudos. E eu depois, com o meu conhecimento, vou começar a formatar, ok, isto sim, isto não sei o que, isto mais aprofundado, Claro. Este é o ponto, que é, eu tenho confiança naquilo que sei para pôr a máquina a trabalhar em autonomia, a fazer o heavy lifting todo. Certo, mas tens de ter sempre um sentido crítico. Vou fazer a curadoria de, se está certo, se está errado. 2, a minha perspectiva. 3, o que é que eu acho, enquanto pessoa que dá formação, aulas, whatever, o que é que eu acho que é mais importante ou aprofundar e menos importante e que eu dou com uma nota ou que depois dou um handout com links e cenas de ver mais aqui depois das aulas. Nisto é absolutamente imbatível. Porque não era feasible eu fazer isto do pé para a mão. Sim, por exemplo, nós, quando tu estiveste a falar, o Gemini esteve aqui a trabalhar por nós, aqui em relação a esta parte das agências de marketing digital em Portugal, e ele já deu aqui uma resposta com base em alguns KPIs que já ter encontrado, em que fala aqui agências para nichos específicos, presenças locais, fala aqui de algumas agências, por exemplo, da Full Six, Smart Links, aquelas mais conhecidas, não é? Code Design. Isto já está a vir tudo da internet em tempo real ao dia de hoje, não é? Isto está tudo, não é conhecimento prévio que aqui que o Gemini tinha, não é? Só que também não pode, e também fala aqui ter preços e tal, preços de tarifas horárias, só que eu também não posso acreditar nisto à primeira vista, não é? Esse é o tema. Repara uma coisa. Trabalhei muito tempo em agências digitais, conheço algumas, trabalhei algum tempo na Full Six. Em comparação com o Edit, eu consigo olhar para um documento do Edit e em 30 minutos, uma hora, formatá-lo e, ok, isto sim, isto não, isto é pertinente, para a esquerda, para a direita, teca, por aí fora. Por mais que eu tenha passado em agências digitais e que tenha experiência de trabalho nessa área, esquece. Eu teria de passar muito tempo a ter a certeza que aquilo está certo. Ou se não, arriscava-me a pôr vamos supor que aquilo era a base para um estudo que eu queria pôr no mercado, arriscava-me a dizer uma série de barbaridades muito grandes, ou, pior ainda,
produzir um documento e partilhá-lo em que o documento de uma ponta à outra são generalidades. Fica assim em 30 slides. Claro. Olha, diz-me uma coisa, falando então aqui nos LLMs e pensando aqui nos 4 principais, no Perplexity, Gemini, muito resumidamente para podermos passar para outro tipo de ferramentas, tu tens assim algum posicionamento que digas, olha, eu uso esta para isto, aquela para aquilo, de uma forma assim simples para as pessoas perceberem? Como eu gosto de aviar trabalho depressa, tenho 2 paus para toda a obra, que é o ChatGPT e o Gemini, e tenho um em cada mão. Ok. Search para mim é o Perplexity, continua em 95% das vezes o resultado que sai de lá é altamente satisfatório para mim. Raras são as vezes que eu tenho que ir a outro sítio. Gostas mais do Perplexity ou do Gemini Deep Research e ChatGPT Deep Research? Ou seja, Perplexity usas mais para esta pesquisa mais profunda? Search. Não, Search. Normal. Ok. Para pesquisa de... Por exemplo, estás à procura de melhores ferramentas para isto e vais ao... Quais é que são as últimas notícias de... Tenho aqui milhões deles atrás. Jogos de tabuleiro. Quais é que são as notícias hoje? Como é que as tarifas estão a impactar? Vai-me à procura de notícias. Certo. A coleção de links que ele me apresenta em notícias eu acho que é superior no Perplexity. E que, novamente, eu já tive coisas de Deep Research em Gemini que depois fui ali ao vizinho do lado. Não posso dizer que era melhor, mas foi encontrar coisas que o outro não tinha. E depois acabei por consolidar os dois. Depois enfio os dois dentro de um LLM e digo consolida-me isto. O Claude, novamente, na minha opinião e para o meu gosto pessoal, em termos de escrita, mesmo sem eu lhe dar muita informação, eu acho que é o LLM que cria prosa de melhor qualidade. Eu tenho um amigo que não vou referir o nome, mas hoje de manhã, curiosamente, pediu-me ajuda porque estava a tentar fazer um trabalho para a faculdade, para a pós-graduação que está a tirar, e disse, epá, isto não está nada humano a sair do ChatGPT e tal. Falei do Claude, ele meteu o Claude e conseguiu, fez ali um grande prompt. Acho que também existe aqui o problema do prompting, não é? Há muita gente não sabe fazer prompts como deve de ser. Nós vamos resolver isso porque eu acho que é um não problema, mas já vamos tentar resolver isso. Certo. E saiu ali de uma forma muito mais humana, muito mais engraçada para ele, não é? Ou seja, o Claude eu também concordo que a nível de escrita, epá, é a melhor ferramenta neste momento. E estamos a falar de escrita em autonomia, que é escreve cenas. Agora, com os projects do Claude ou o Custom GPT no ChatGPT ou Gems, que eu gosto muito de utilizar no Gemini, quando tu lhe dás material com que trabalhar, no meu caso, já escrevi em 30 anos centenas de artigos. Vou buscar os 100 melhores, na minha opinião, que estão mesmo bem escritos. Digo-te, olha, estás a ver estes 100? Isto é como eu escrevo. Agora escreve igual a estes artigos. Qual é que é o perigo? Outro dia estava a ter uma discussão porca no LinkedIn sobre Ghibli e a implementação de leis, que é um tema altamente complexo. Ok. Eu posso pegar em 100 artigos do Miguel Rão Vieira e dizer, escreve-me exatamente igual a ele. E depois posso pôr o nome dele e tudo. Ok. Por exemplo, vais ao nosso site do martinperidiotas.pt do nosso podcast de Martin Peridiotas, onde estiveste na semana passada, e nós temos lá as transcrições, não é transcrições, mas é os artigos iniciais de todos os episódios. São 200 e tal episódios onde está lá o meu texto, do Diogo, do Frederico Carvalho, e epá, nós podemos replicar aquilo, não é? Eu por acaso nunca experimentei fazer esse exercício e não sei se ele o faria bem feito, não é? Mas é possível já. Experiência pessoal, o Claude, em autonomia, sem customização, escreve, acho eu, muito melhor do que os outros. Quando tu então lhe fazes um project e dizes, este é o meu estilo, estão aqui os meus artigos, quero as coisas formatadas desta maneira, e que podes depois ainda pôr, olha, para performance é importante este aspecto quando vais para LinkedIn, este aspecto quando vais para Instagram, e depois só lhe tens de dizer qual é que é a plataforma. É absurda a qualidade de prosa que sai do Claude. Pois. Epá, eu também acho que é incrível. Diz-me uma coisa, avançando aqui para outro tipo de ferramentas, tu meteste aqui uma ferramenta que eu não conhecia, que era o Notebook LLM. Explica-me melhor esta ferramenta. LM? Sim. Ok. Eu fui instalá-la ontem à noite para tentar perceber do que é que tu estavas a falar, mas já agora gostava de ouvir falar em primeiro lugar disto. Eu tenho uma máxima que é não decore specs. Portanto, enquanto estou aqui a falar contigo, estou também a abrir o Notebook LM do meu lado. Ok. E eu vou falhar nos números. A explicação do Notebook LM é como é que isto é gratuito.
É inacreditável que esta brincadeira seja gratuita. Claro que no modelo pago, e eu dentro da subscrição do Gemini, em que tenho Workspace, mais espaço, tipo 2 terabytes, ainda tenho o Notebook LM Plus. Ok. Mas, de tudo o que eu faço, eu não preciso do Plus. O Plus basicamente vai dar uma janela de, vamos lhe chamar, contexto maior. Então, o Notebook LM faz esta pequena maravilha. Tu tens uma coisa chamada Sources. E tu podes enfiar para dentro de um projeto de Notebook LM PDFs, TXTs, Markdown, MP3, Google Docs, Ok. Google Slides, sites, vídeos de YouTube e até texto livre. E Ou tu seja, podes meter copias lá para dentro uma data de coisas, fontes. contextos e vídeos e sons, tudo e mais alguma coisa. E tu podes pôr até... Eu estou na versão paga, eu já não me lembro quanto é que é isto na versão free. Acho que é 150. Na paga são 300, acho que na free são 150. Eu pego nesta informação toda e chapo isto lá dentro. Ok. De forma muito high level, o que o Notebook LM vai fazer é trabalhar só em cima da informação que tu lhe deste. Ok. Depois ainda tem aqui um botão que é recente, que é o Discover, que é preciso de mais fontes. Olha, vai na internet à procura de fontes que falem sobre este tema. E ele dá-te ali 10 de cada vez e tu selecionas se os queres acrescentar à tua lista de fontes ou não. Artigos, papers, o que quer que seja. E pronto, e como estava a dizer, e a seguir tu podes fazer-lhe perguntas, podes pedir que ele faça um audio overview, ou seja, que o Daquilo modelo tudo. fale contigo sobre isto, ou que te faça um mind map sobre o tema que tu estás a falar. Okay? Então vamos ver um use case. Se eu atiro para lá para dentro uma data de informação comercial da empresa, por exemplo, que está desorganizada em fecheiros de Excel, apresentações PowerPoint, uma data de coisas, o Notebook LM consegue fazer daquilo algum sentido e entregar-me, e eu posso fazer perguntas não a um fecheiro, como acontece um pouco no chat GPT, por exemplo, já podemos carregar um fecheiro e fazer algumas perguntas, mas a uma estrutura inteira de fecheiros e de informação. Agora aqui é que está um dos perigos destas ferramentas modernas. Como se diz em gestão, garbage in, garbage out. Certo. Se eu meto isso, tem que estar muito bem indexado e super explícito o que é o quê. Eu não uso, ou melhor, ainda não tive necessidade de utilizar o Notebook LM para fazer isso. Eu já te posso dar aqui os meus use cases. Ok. Portanto, posso fazer estas coisas todas. Depois, eu ainda posso acrescentar mais notas, pedir um documento de briefing, fazer um timeline sobre eventos, criar uma FAQ ou um study guide sobre o assunto. A mais mind-blowing de todas é uma funcionalidade chamada Deep Dive Conversation, que são duas vozes, ainda só funciona em inglês, em que vão falar como se estivessem em regime podcast sobre o tema. Ok. O que é absolutamente brutal. Um grande amigo e ex-colega de trabalho, também é um grande curioso nesta área, o Ricardo Luís, uma vez disse por graça: queres afagar o ego? Enfia numa pasta de Notebook LM o teu currículo, artigos sobre coisas que tu fizeste e não sei o quê, carrega no Deep Dive Conversation e eles vão estar 20 minutos a falar sobre quão incrível tu és. Ok. Absolutamente espetacular. Use cases que eu tenho para o Dungeons and Dragons. Tipicamente é tudo à volta de... Oi, onde é que está o meu cursor? É à volta de hobby. Roleplay games, Dungeons and Dragons. Sim. Enfio lá para dentro os manuais, aventuras, os sourcebooks de 2024 de quinta edição e não sei o quê, e eu de repente posso-lhe começar a fazer perguntas. Olha, se eu tiver a jogar quinta edição, como é que esta regra funciona? Se eu tiver a jogar na edição nova, como é que funciona? Quais é que são as diferenças entre um e outro? Ok. Para quem ainda não viu livros de regras de um roleplay game, aquilo é grande, extenso, montes de informação, dá muito trabalho a fazer preparação para ires mestrar uma aventura com amigos. Basicamente, eu posso fazer as perguntas que eu quiser, que ele vai me encontrá-las. E está a trabalhar dentro de uma bolha. Ele só vai buscar, não vai à O internet que estiver ali. opiniões. Ou Ele vai está ali ou perguntar não está. aos livros. Ou está ali ou não está.
Então, isto pode ser interessante, por exemplo, no processo de onboarding de uma empresa, nós carregamos lá para dentro os nossos processos comerciais, como é que funcionam, uma data de apresentações, etc. Até mesmo algum histórico e alguns exercícios de teste. E dizemos à pessoa que acabou de entrar, olha, está aqui este notebook LM, isto pode fazer aqui uma apresentação 20 minutos em que está aquilo, 2 pessoas lá está a falarem sobre os processos comerciais, ou até uma formação à medida da pessoa. Sim, ainda por cima, podes fazer download dos áudios, ou pode ser coisas tão simples quanto onde é que estão as cápsulas do café para quando o café acabar. Exatamente, ou seja, está lá as informações todas. Yeah. Então, jogos de tabuleiro, que jogo 1 milhão de jogos diferentes e que todos têm regras diferentes e às vezes há erratas e novidades nas regras e não sei o quê, eu chapo tudo lá para dentro, já não decorro nada. Olha, vou à janela daquele jogo, olha, como é que esta regra funciona? Ou é um jogo altamente complexo por em cima da mesa. Quais é que são os passos de setup? Sim. E eu não tenho que ir ao livro de regras. Ele vai-me dizer, olha, faz isto, faz aquilo, faz não sei o quê. E depois ainda posso gerar um documento que eu posso partilhar com a comunidade. Okay. Dá para fazer uma coisa tipo deep research, mas circunscrito à informação que tu lhe forneceste. Como é que esta brincadeira é gratuita? Para mim é absolutamente mind-blowing. Então não vamos dizer isso em voz alta, vamos começar a usar antes que seja pago, não é? Apesar de eles dizerem aqui na página deles que eles não utilizam isto para treinar outras coisas, não é? Mas isso hoje em dia, se antigamente os nossos dados era a moeda que nós pagávamos para utilizar produtos, hoje em dia é o treino que nós damos às ferramentas que poderá ser a próxima moeda, não é? Olha, aqui na nossa lista de ferramentas, e avançando, porque o tempo também é curto, temos aqui ferramentas para gerar vídeo, design, etc. E indicaste aqui a primeira, um clássico, que hoje em dia já é um clássico, o Midjourney, certo? Sim. Como é que é a tua utilização do Midjourney? O que é que tu achas do Midjourney? De um ponto de vista de arte. Okay? Ainda há dias estava a fazer uma apresentação para um projeto, para um cliente, e queria que ele ficasse ultra lindo e ultra bonito. Peguei nas referências todas que achei que eram pertinentes para aquela tarefa do freguês e da marca e de não sei o quê, e disse, olha, tendo isto como referências, preciso de bonecos que façam... Era um ambiente... Não posso dizer o que é, se não é reconhecível. Preciso de imagens deste género. E aquilo gera 4 imagens. Olha, gosto desta. Faz-me dar-me 4 variações desta. E eu, passado uns minutos, um quarto de hora talvez, eu tinha uma bateria de 20 ou 30 imagens de elevada qualidade, altamente consistentes, que me tornaram a apresentação linda. Maravilhosa. Eu acho que já depende do que é que tu enfias lá dentro, não é? Claro. Eu anos a fio em agência a ter que fazer pitch e a ter belíssimos departamentos de arte a gerar-me ativos para as minhas apresentações serem maravilhosas. As horas de trabalho que isto dava. E depois, cada um tem o seu brilho profissional e quer que a coisa fique mesmo incrível e não sei o quê. E eu, quando tinha que gerir um cliente, dizia, o cliente não vai perceber que tu trabalhaste 30 horas em vez de 30 nesta imagem. Brutal. Agora, o nível de controle que eu tenho sobre as imagens é limitado. Em algumas coisas um bocadinho mais, noutras coisas um bocadinho menos. Outro dia estava num desafio e consegui até determinado ponto dizer assim, eu vou conseguir gerar uma imagem minha num estilo de ilustração que eu gosto, sem meter fotografias. Muito metaprompting, e há bocado estávamos a falar da questão de aprender isto. Metaprompting é a coisa mais importante de perceber até agora. Porque eu não sei fazer prompts, eu peço aos LLMs para me fazer prompts. Certo. Eu consegui dizer, não tenho cabelo, barba grisalha, estes óculos, estas são as minhas features faciais, mete-me com esta roupa, com não sei o quê, tenho friendship bracelet deste lado que as minhas filhas fizeram, tenho um relógio não sei o quê deste lado, tudo. E aquilo saiu impecável. Consegui mesmo fazer. Tirando, eu não tenho tatuagens. E o Midjourney insistiu que eu tinha que ter tatuagens. E por mais que eu fizesse, usasse as flags, negative prompting, e eu lhe dissesse 30 vezes na mesma prompt, sem tatuagens, saía sempre com tatuagens. Ok? Certo. Não estou a dizer que não é possível retirar, mas há algumas coisas que, e nós estamos a falar disto pré-emissão, há biases. O Midjourney, e aqui depois aqui é a discussão tricky de todas estas ferramentas, ele tem que ir a algum lado buscar referências. E se calhar, os tipos da minha idade, com
50 e poucos ainda. Cabelo rapado, óculos, coisas e descontraídos, e t-shirt e hoodie e não sei o quê, pá, se calhar tem todos tatuagem e é referências que ele vai buscar, estás a perceber? Tatuagens. É como descobri há poucos dias, alguém que, e depois fui testar e aconteceu-me também. Tu pedes a um LLM para gerar uma imagem do relógio e tipicamente vai-te aparecer com os ponteiros às 10h10. Porquê? Porque o material base onde ele se vai inspirar para fazer os teus relógios são todos stock photos ou product photos das marcas de relógios que metem os ponteiros como às 10h10. Claro. Portanto, para fazer arte é um absurdo. Value for money, inacreditável, grande ferramenta. O ponto é, quando eu quero uma coisa muito específica, certo. E é mais difícil. E para ter uma série de casos e documentos que eu tenho e de experiências que andei a fazer num podcast que tens aí com outros amigos, e acho que um deles pelo menos está aqui, que é o Diogo. Olá, Diogo. Não, em alguns casos tu tens muito mais controle. A experiência que eu fiz do faz-me este boneco, transforma em 3D, e agora o boneco 3D, e tu brincaste com isso até com o canalizador, que é, agora quero com revestimento em algodão doce, bacon, em cima de uma francesinha, e isto não são abstrações, literalmente eu fiz isto, e aquilo é sistematicamente consistente. Depois, experiências de plasticidade. Está a saltar, está contente, tem uma pistola, tem uma moeda, está na lua, tem 2 amigos. Isto não é nada fácil. Algumas coisas o Midjourney não faz. Não é para isso que a ferramenta foi construída. Diz-me uma coisa, o ChatGPT lançou no ChatGPT 4o a possibilidade de criar imagens que criou aqui um concorrente real ao Midjourney. Não concordo. Não concordas? Olha, estás aqui tu, estás a ver o ecrã, não estás? Sim. Eu acho que servem propósitos diferentes. Eu, para trabalhar de forma eficaz, preciso dos dois. Ok. Não há um que me resolve 90% dos casos, como em muitas outras coisas. Eu, quando quero arte e quero um estilo e quero elementos e quero ir buscar inspirações e não sei o quê, Midjourney não há hipótese. Quando eu quero uma coisa simples com elevado grau de controle sobre o output ou manipular uma coisa que eu já tenho, neste momento vou ao 4o no ChatGPT. Sim, porque, por exemplo, temos aqui na imagem que quem nos está a ver consegue perceber. Eu posso selecionar aqui esta zona de tatuagens deste que foi criado e dizer remove as tatuagens. E ele há de conseguir remover aqui as tatuagens. Ou seja, poderíamos dizer que o ChatGPT 4o é mais beginner level e o Midjourney um bocadinho mais avançado. Achas que estão os dois ao mesmo nível? O que é que te parece? Acho que não são comparáveis. Acho que é mesmo propósitos diferentes. Neste momento, se eu não tenho recurso, por exemplo, no meu caso, estou aqui a trabalhar na autonomia, preciso fazer uma apresentação, e não tenho, ou neste momento, neste projeto, forma de subcontratar um designer, eu vou-me safar com isto, ok? Substitui um designer? Não. Vou-te dar, se calhar, uma forma de como é que eu faria a triagem. É uma cena runner de mil, dia a dia, não sei o quê. Santa paciência, não tenho tempo, não tenho disponibilidade financeira alocada a este projeto, vai de Midjourney, ChatGPT ou o que quer que for. Quando eu estava a fazer um pitch a um anunciante top 100 em Portugal, não há ChatGPT para ninguém. Há um diretor de arte ou um designer. Sim, mas claro, mas isso acaba por ser a realidade. Ou seja, nós no podcast Marketing para Idiotas da semana passada, no último episódio, também estávamos a falar e a dizer isto, que é, se queres um nível mais ou menos iniciante da coisa, até médio, tudo bem. A partir do momento em que queres uma coisa para uma grande empresa, isto tem de ser uma agência a tratar disto, não é? Olha, aqui estás tu sem tatuagens. Isto não substitui os profissionais neste momento, mas acelera em muito o trabalho dos profissionais, que são coisas dramaticamente distintas. Até mesmo o brainstorming, não é? E tentares ali rapidamente explicar umas quantas ideias em que estás ali a tentar, em vez de estás a falar com o teu texto em abstrato para o outro imaginar alguma coisa, tu podes dizer, olha, estou a imaginar mais ou menos isto, não é? Facilita bastante o trabalho. Baseado nisto, dá-me 30 derivações. Segundo estas premissas. Escreve-me esta frase de 50 maneiras diferentes.
Claro. Não é diferente de quando eu tenho uma equipa de júniores ou de mid-levels que diga assim, epá, isto agora é o trabalho de volume, preciso da vossa ajuda. Claro. Ou, melhor ainda, uma coisa que em algumas instituições e empresas, malta não tem muitas vezes paciência, e eu percebo, porque é muito trabalho e é sempre a mesma coisa. Preciso de 50 mil posts de social media. Nisso, eu acho que uma ferramenta destas poupa-te muitas horas de trabalho. Certo. Eu acho que ninguém no seu perfeito juízo vai fazer copy-paste e publicar aquilo que sair de um LLM. Agora, Ok. o trabalho que é gerar 50 variações sobre o mesmo tema, epá, chega a uma altura que tu já tens 15, 20, 25 anos de experiência, epá, eu já não sei o que é que eu vou escrever de diferente sobre o dia da mãe nesta marca. Claro. E vai-me demorar uma eternidade e vai ser uma seca e vou estar aborrecido e eu devia estar a fazer coisas mais interessantes e o Andor saiu hoje há 2 ou 3 episódios que eu quero ver, porque é que eu estou a escrever posts de Facebook? Ou LLM. Epá, estão aqui os últimos 5 ou 6 anos disto, não repitas isto, mas é dia da mãe, dá-me um ângulo, dá-me 5, 10, 15 ângulos novos e frescos sobre isto. Esta Certo. parte do brainstorm é brutal. Depois escolhes olha, escreve-me com estas premissas. Fixe. Tu pegas naquilo, sai o output, copy-paste, se calhar vou para outra ferramenta, edito, ok, dou-lhe uns toques, olha, revê-me isto, vê se está ok. Neste aspecto, Certo. priceless. Neste momento. Que eu acho. E depois vai ao problema das subscrições. Mal há os preços e as subscrições e não sei o quê. Depende de como é que estás a vender o teu preço hora. Claro. Depende se és Agora, tu, se é a agência e por aí fora. Qualquer gestor olha para isto e diz isto é um grande trade-off. o E depois que... há que ter critério de... Dizia alguém numa agência há uns anos atrás, quando tínhamos 3 ou 4 projetos e tínhamos que fazer não sei o que, eles diziam, esse aí é para ganhares um leão? Não. Então despacha. Ok. Ok, Epá, que é boa. uma forma à bruta de dizer as coisas, mas repara uma coisa. Os trabalhos... É como tudo é urgente e tudo é importante. Há graus e níveis para isso. Ok. Eu também acho que sim. O que me parece agora é que com estas ferramentas todas vai haver aqui uma explosão a nível de criação de conteúdo. Mesmo conteúdo em vídeo, etc. E isto também implica, ou seja, se uma pessoa que não é uma agência grande e começa a criar muito conteúdo, também vai ter necessidade de publicar em diferentes sítios, etc. E uma das ferramentas que eu trouxe aqui para falarmos hoje também, eu não sei se conhece esta, o The Script. Sim. Nunca o utilizei, mas sei perfeitamente o que é que faz. Ferramenta incrível e espetacular, que é o quê? Por exemplo, nós temos este episódio do podcast e eu daqui hei de querer fazer aqui alguns clippings e algumas coisas. E uma das formas que eu tenho para fazer isto mais rapidamente, eu vou mostrar 2 ferramentas. Esta é a primeira, eu com o The Script consigo ver todo o texto, toda a transcrição daquilo que foi falado durante este episódio e consigo selecionar pequenos certos de texto e estou a fazer edição de vídeo com base no texto. Ou seja, começo aqui, copio bocados e parágrafos, etc. Só as frases que me interessam e de repente ele monta-me um vídeo com base naquelas frases todas que eu escrevi. Eu acho que este é brutal e gostava de apresentar este em parceria, com outro muito giro que é o Opus Clip. Também conheces, certo? Falei dele na Super semana poderoso. passada. Dentro do seu vertical, eu acho que é a ferramenta. Exato. Eu tenho aqui, estou a mostrar aqui no meu ecrã, para os que nos estão aqui a ver no LinkedIn, eu tenho aqui uma data de episódios de podcasts, não é? E eu, para cada episódio, por exemplo, estou aqui a mostrar o último episódio do podcast Marketing para Idiotas, temos aqui uma data de momentos diferentes, onde diferentes intervenientes, neste caso nós éramos 4, falaram sobre coisas e o que é que ele faz? Ele, com base no episódio de 1 hora, 2 horas, o que quisermos, cria-nos uma data de clipes diferentes em que ele consegue fazer cortes no vídeo, apresenta o vídeo já cortado e já me diz aqui porque é que ele acha que este vídeo é importante. Por exemplo, tem aqui algures naquela conversa, nós fizemos um vídeo, ele fez um clipe onde dizia, ok, estão aqui anúncios para SEO, estratégias relevantes e resultados de excelência. Alguém deve ter falado sobre isto. Epá, eu acho que este é incrível. Esta resume o trabalho que se demorava. Primeiro uma pessoa tinha de ouvir o episódio inteiro para fazer clippings, não é? Isto fazem minutos, não é? Isto tem... Acho que há 2 grandes ângulos para abordar essas ferramentas.
primeiro, para o profissional que tem que operar a ferramenta e produzir ativos, é uma vantagem muito grande. Sim. Principalmente o Opus Clip, que é, acabou de ser o podcast e eu tenho que começar a bombardear conteúdo para gerar o máximo tráfego possível anteontem, maravilhoso. Se calhar depois, no long run, eu vou dizer, não, agora vou ao Premiere, ou vou ao DaVinci, ou o que é que seja o editor que tu gostas, e agora vou fazer aqui uma coisa super rendilhada, que é para me durar muito tempo. Agora, para começar a bombardear stories e reels e, atenção, saiu não sei o quê, epá, o Opus Clip é imbatível. Sim, eu tenho usado, sabes como? Ele, antes de ir ao teu segundo ângulo, eu meto isto, ele cria os clipes todos e depois eu vou fazer um fine tuning, que é tipo, ok, está porreiro, mas gostava mais daquele bocadinho. Então, exato. E destes 30, os 6 que eu acho que são mais pertinentes são estes. A segunda coisa é o Descript. Uma das piores coisas que existe na criação de vídeos, especialmente em formatos mais longos, e eu sofri muito com isto. Há pouco tempo, há um ano, criei e realizei um programa que era gravado na rua, em que há barulho aqui, há a buzina do carro, há o leaf blower, o take saiu mal, e eu tenho uma quantidade gigante, para não dizer porca, daquilo que nós chamamos os brutos, que é tudo o que foi gravado. É horrível, é a pior coisa do mundo. É pá, estar ali, depois aí buscar os bocadinhos todos e não sei o quê, é horrível. O que ferramentas como o Descript fazem é, para os profissionais, alguns vão gostar, outros não vão gostar, através do texto eu poder fazer já uma pré-seleção. Para quem não é editor e quer dar uma ajuda, isto poupa horas que nunca mais acaba. Fazendo aqui uma pequena tangente, ainda não fui comprovar, já está instalado aqui no computador, mas ainda não tive tempo de ir comprovar. Isto dito por amigos que são editores profissionais em televisão. Ok. Que o DaVinci Resolve 20 na versão paga já faz o scrub e a seleção de brutos automaticamente com elevada qualidade. Okay. Tu enfiares 5 horas de brutos para dentro de uma ferramenta e aquilo, passado um bocado, fica ali moer, tu vais fazer um café e comprar a bola, fazer-te a seleção deste trabalho todo, epá, vale todos os euros. Eu acho que a licença do DaVinci Resolve paga, custa $300. No primeiro projeto, isto já está pago. Porque tu vais ver o custo hora de se fazer este trabalho, epá, era dias de trabalho estar a ver 5 horas de brutos para fazer um programa de 30 minutos. Para os que não sabem, o DaVinci Resolve, ele começa como um editor de vídeo, não é? Tipo o Adobe Premiere, o CapCut, pronto, é uma versão mais evoluída disso, que é utilizada muito em cinema e em projetos de grande dimensão, porque isto realmente tem uma capacidade computacional que um programa como o CapCut não tem. O CapCut está feito para social media e está feito para cinema, ok? Tanto nós vemos aqui a comunicação de cinema. Tem a versão paga e a versão gratuita. Eu já experimentei a versão gratuita, também é muito boa. Para edição de vídeo é espetacular. Brutal. É brutal. E aparentemente aqui a versão paga então já começa a integrar também a inteligência artificial para resolver aqui alguns problemas que são normais de quem edita vídeos. Um tipo de conteúdo que eu sempre odiei criar era o dos documentários. Eu gosto do resultado final de um documentário, eu adoro ver documentários, mas criar um documentário é muito difícil porque temos de analisar horas e horas e horas de entrevistas até tirarmos o filé mignon, não é? E não só, cada vez que tu metes mais um ativo, mais uma entrevista, isto mexe com tudo o que está para a frente e tudo o que está para trás no teu documentário. Tu não fazes um documentário de forma sequencial, porque em termos de produção é impossível entrevistar as pessoas pela ordem certa e que digam as coisas que tu queres. Tu tens uma bateria de gente, tens um plano na tua cabeça, vais recolher testemunhos, vais filmar cenas e situações, vais a bancos de imagem, vais a arquivos, por aí fora. Tipicamente fazes isto tudo no fim. Agora, se quiseres ir fazendo uma coisa ongoing, tu cada vez que metes mais uma peça dentro do puzzle, mexe com a pertinência e provavelmente a ordem das outras peças que lá estão. Ok? Tu teres... Eu agora estou a falar de core porque nunca testei este use case, mas tens uma ferramenta como o Descript, que de repente tem o texto corrido, se calhar algumas coisas vão ser mais fáceis de fazer checking para a frente e para trás com um LLM, dizer isto está a manter coerência sim ou não.
Claro, claro. E ele encontra também aqueles bocadinhos, eu acho que é espetacular, nesse nível de edição. Epá, e porque tu consegues correr 1 hora de conteúdo, corres em 10 minutos. Estás a ler, estás a fazer ali um guest salt, etc. Pronto, já percebemos aqui essas ferramentas também acho que são essenciais do ponto de vista de edição de conteúdo. Agora entramos aqui noutro patamar, um bocadinho mais já prático disto, a nível de ferramentas para criarmos, por exemplo, chatbots para os nossos sites, para as nossas coisas, para comunicarmos um bocadinho a nossa proposta de valor. E eu trago aqui uma ferramenta que achei muito gira, super simples, beginner level, que é o Elfsight. Conheces? Não. Ok, epá, estou a olhar para o site pela primeira vez. Ok, isto é espetacular. Tu basicamente, se queres criar um chatbot no teu site, que não seja aquele chatbot com as regras fixas, mas um chatbot de inteligência artificial como o ChatGPT, tu chegas aqui e dizes, ok, eu quero criar um chatbotzinho para o site, começas a escolher aqui os layouts, essas coisinhas todas, super fácil. Isto não é preciso, é completamente na ótica do utilizador e crias aqui um widget, ok? E o que é que tu fazes depois? Tu depois começas a treinar o teu widget de uma forma super simples. Por exemplo, eu vou dizer aqui que este widget está no meu site do agentesinteligentes.pt, por exemplo, ok? Ele vem aqui analisar o meu site, vê o conteúdo que está por lá e cria-me já aqui o primeiro treino deste widget. Ou seja, com base no site, ele vai dizer, ok, os serviços são estes, os produtos são aqueles, isto é a proposta de valor da empresa, etc. E depois, tu por cima disso, podes chegar lá e começas a configurar os prompts, ou seja, tu podes introduzir perguntas e respostas, tu podes introduzir, ok, nós fazemos mais ou menos isto, temos este evento muito grande que vai acontecer, tu podes adicionar fecheiros aqui a este chatbot, ok? Podes adicionar perguntas e respostas, tu podes adicionar bocados de texto que tu achas pertinentes. Por exemplo, imagina que tu tens um vídeo inteiro teu a falar numa reunião comercial, a falar sobre o que é que nós fazemos, porque é que nós somos isto e aquilo, qual é que é a nossa oferta de valor, etc. Tu começas a enfiar aqui dentro disto tudo e de repente tu tens aqui um chatbot no teu site super simples, epá, que tu demoraste 20 minutos a fazer, para fazer isto como deve ser, ao qual também podes dar instruções. Por exemplo, ele já escreve aqui logo, ele escreveu isto tudo com base naquilo que eu tinha, com a informação que eu tinha neste site. Mas tu podes dizer já aqui, olha, então o teu objetivo, responde aqui a algumas perguntas do cliente e depois, caso o cliente tenha interesse, apresenta-lhe o link para o formulário de contacto, etc. Ok? Epá, eu pessoalmente acho isto neste momento das melhores ferramentas que andam para aí para metermos um chatbot a funcionar num site rapidamente. Epá, e nós metemos isto por $20 ou $15 por mês, que achei incrível. O que é que isto Depois estava a parece? tentar encontrar o pricing disto. Isto tu tens aqui duas formas. Tu podes pagar isto por widget que instalas, ou então usas a que eu tenho, que é eu paguei, epá, paga assim uns 20 e tal dólares, ou o que é, e tenho aqui de repente todos os widgets disponíveis para mim. É assim, é algo assim deste género. Eu por acaso tenho que fazer aqui o logout para conseguir entrar aqui na parte do pricing. Agora, o que é que isto é espetacular? É que isto tem tudo e mais alguma coisa. Tem uma data de widgets diferentes para fazer as Google Reviews, Instagram Feeds, calendários, até meter aqui um chat WhatsApp, etc. E a vantagem é que, como já começaram a integrar a inteligência artificial, epá, já é uma daquelas ferramentas que está muito completa. Muita coisa interessante para ser feita aqui instantaneamente. Isto é uma coisa muito, muito interessante. Não só o Elf Site, que já tem aqui coisas que vou ter que investigar com alguma calma, porque me parecem interessantes para alguns projetos que tenho em curso, mas em absoluto, este tipo de ferramentas tem um fenómeno muito engraçado. Este Elf Site, estou aqui a ver chats, já tem integrado para o Facebook, para o Instagram, para o Telegram, ferramentas de verificação de idade, uma série de coisas por aí fora, e depois estava aqui a ver mais para baixo no site que depois esta brincadeira integra com o Squarespace, com o Wix, com o Webflow, WordPress, Elementor, Shopify, Magento, mais Drupal, alguma coisa. com tudo e um par de botas. Qual é que é até Big Cartel, que por acaso é interessante para mim? Isto vai resolver ou vai criar um chatbot tão bom quanto uma ferramenta custom-made? Duvido honestamente.
Não, isso mas já vou voltar a esta atenção, disso eu tenho a certeza. Isto cria-te o mais simples de tudo. Cria-te uma coisa que é, se tu tens uma... Eu uso sempre o exemplo da canalização. Se tens um canalizador e queres ter aqui uma coisa muito rápida, feita no teu site, a dizer que resolves todo o tipo de problemas e tal, tens aqui um chatbotzinho, isto aqui funciona nesse sentido, claro, não é? Claro que sim, mas repara uma coisa, para uma empresa em que, e eu lembro disto quando fazíamos muito desenvolvimento de sites, principalmente nos anos que tive com a Full Six, que isto era espetacular ter um chatbot, quanto é que custa? 1000 paus, vamos supor. Certo. E quantas semanas? 3 semanas de desenvolvimento e vai-me roubar não sei quanto tempo, não sei o quê. Ou podemos despistar isto e fazer um teste por 20. E está pronto. Logo, vais tomar um café e daqui a um bocado está pronto. E vemos se as pessoas falam com isto, se vale a pena o investimento. Tem duas coisas. Primeira é a barreira de entrada a novas experiências para as empresas, especialmente no domínio do digital, do que estamos aqui a falar do Elfsite, baixou dramaticamente a barreira financeira, temporal e alocação de ativos, horas de esforço, para se fazer o que quer que seja. Portanto, se eu quero experimentar, não preciso de semanas e milhares de euros e da chatice toda que é fazer isso. Exato. Segunda coisa que isto pode fazer, endereçando a questão de se eu fizer custom, se vai ficar melhor, gastando uns milhares e umas semanas e a chatice toda. Sim, mas eu posso, se calhar, chegar à conclusão com a experiência que se calhar eu não preciso de uma coisa tão overkill como eu estava a gerar. O que eu gosto de todas estas ferramentas que estão a aparecer, e eu acho que isto é brutalíssimo, especialmente para PMEs, baixou-te a barreira de entrada a uma série de novas coisas. Para grandes empresas, ou empresas médias, ou mesmo empresas pequenas, para empresas, não interessa, tu queres aprender qualquer coisa e fazer um despiste rápido, o que quer que seja, já não é preciso, em primeira instância, logo, atirar uma consultora gigante ou recursos caros, lentos, porque tu tens uma forma de muito rapidamente chegares a um volume interessante de informação que te permite fazer pelo menos um educated guess. Eu quero investir tempo nisto, sim ou não. Exato, testas muito rápido, implementas muito rápido e tens logo ali uma ideia se as pessoas vão realmente utilizar aquilo ou não. Sim, até mesmo para quem presta serviços, porque agora vamos pôr do outro lado, as grandes consultoras, até mesmo para quem presta serviços, nunca trabalhei numa consultora, há de ser um desafio gigante para consultores de repente dizer, eu sempre trabalhei em fast food e agora é uma gasolineira. Notebook LM, enfia para lá cenas, olha, fala-me aí sobre esta indústria. Maravilhoso. Para toda a gente, isto vai poupar muito tempo, vai tirar muita fricção, vai exigir a que tenhamos todos muito mais critério e muito mais atenção, mas, novamente, em autonomia é garbage in, garbage out. Portanto, vamos ter que fazer e balizar muito bem as perguntas que enfiamos ou as tarefas que metemos num LLM e, a jusante, vamos ter que avaliar muito bem o resultado. Mas o nível de fricção que isto retira e a agilidade que nos dá a todos é priceless, na minha opinião. É espetacular. Ou seja, tu consegues meter aqui um chatbot funcional no teu site em muito pouco tempo, uma coisa que não vai ter bugs, porque está mais ou menos já a programação toda feita e é incrível. Miguel, outro dos testes que eu fiz recentemente... Uma coisa. Quantas vezes não há de ter acontecido este cenário? O futuro é isto e é espetacular e bora pôr um chatbot e não sei o quê. E depois, 9 em 10 empresas não precisavam de um chatbot para nada e andaram a perder tempo e dinheiro. Exatamente. Olha, uma das coisas que antigamente demorava muito tempo a implementar e agora é super instantâneo, esta próxima ferramenta que eu vou apresentar, o Eleven Labs, conheces? Para lá de ridiculamente bom. Exato, ou seja, isto é incrível. Isto é uma ferramenta que serve para criarmos um agente tipo chatbot, mas com áudio no texto, no nosso site. Ou seja, temos aqui logo instantaneamente uma pessoa um chatbot, neste caso, que com voz natural começa a responder às perguntas das pessoas e essas coisas todas. E isto depois pode ser integrado com outras ferramentas em que podemos ter, por exemplo, um processo comercial a acontecer ao telefone com um chatbot vindo daqui. Ou seja, nós em poucos minutos, uma ferramenta incrível para criarmos aqui um chatbot
com voz no nosso site ou na nossa plataforma, etc. Eu disse isto no seguimento daquilo que estavas a dizer, porquê? Porque realmente isto é uma daquelas coisas que à partida parece, epá, isto é o futuro. Toda a gente vai querer falar por voz no nosso site, etc. E na realidade eu já testei isto e alguns setores e algumas indústrias isto é super verdade e as pessoas gostam de falar por voz, noutras já não gostam tanto de falar por voz e preferem escrever, não é? Natural. Agora, não queria deixar de parte esta ferramenta, pá, porque eu acho que esta ferramenta é incrível. Já tiveste alguma experiência com ela? Já vi trabalhos feitos com Eleven Labs. Eu nunca tive necessidade de recorrer a isso. Nunca tive o projeto certo para utilizar isso, mas já vi amigos próximos que mostraram as entranhas de alguns projetos a usar Eleven Labs e é inacreditável. Exato, eu já experimentei aqui no Agentes Inteligentes também. Damos-lhe um prompt, explicamos mais ou menos o que é que ele está a fazer, porque é que ele está aqui a responder a estas perguntas. Podemos fazer ligação disto a outros fecheiros e a outras fontes de conhecimento para ele estar aqui a responder em tempo real às coisas. Epá, e acho espetacular. Infelizmente, ele ainda tem aqui algum sotaque, ou seja, o português não está ótimo, não está incrível. Mas se nós metemos isto em inglês, nós diríamos, epá, isto está espetacular. Nota-se que há uma voz computadorizada, mas nota-se que está mesmo muito bem escrito. São muito bons. Mesmo numa ferramenta que não é especializada em vozes, como o Eleven, mesmo no Notebook LM, quando ele faz aqueles podcasts de 2 pessoas, tem mesmo as hesitações e a forma como interage e não sei o quê, é extraordinariamente próximo de natural. A pessoa em piloto automático ao ouvir um podcast nem percebeu que está a ouvir uma voz sintética. Exato. Como já estamos aqui a aproximar-nos do fim, eu queria apresentar também aqui algumas ferramentas de automatização. Avançamos. Esta ferramenta também acho super interessante. Eu já a abandonei, mais por causa do preço, mas acho também, se falamos de automatização, não podíamos deixar de falar do Zapier. Uma ferramenta que nos permite criar aqui alguns workflows, ligações entre diferentes aplicações. Por exemplo, criamos um workflow que quando recebemos um e-mail, aquilo responde à pessoa ou analisa o e-mail e faz ali um processamentozinho e responde à pessoa, ou envia aquele pedido que a pessoa fez para uma Google Sheet ou uma coisa qualquer. Já usaste o Zapier? Eu pessoalmente não. Tinha muito presente o que é que era o Zapier. Estou a tentar lembrar de outros nomes de ferramentas parecidas que já existem há alguns anos. Numa versão muito simplificada tinhas o If This Then That. Exato. Nunca utilizei para coisas que não fossem extraordinariamente simples e eu diria que 90% dos casos ou mais para a minha própria educação, perceber o que é que as ferramentas fazem, qual é que era o estado da arte. Nunca fui heavy user de nada parecido com o Zapier. Sim. Basicamente o Zapier funciona com triggers, ou seja, tu tens um trigger que é um evento qualquer que aconteceu e ele, com base nesse evento, cria mais outros eventos a seguir. Por exemplo, pode responder à pessoa a dizer: olha João, eu recebi o teu e-mail, já estamos a tratar disto. Depois dispara um e-mail para mim com o resumo da conversa que tu fizeste, por exemplo, no chatbot, e diz: olha, Miguel, o João está a perguntar sobre aquele produto, aquele produto e aquele produto. Passa-me essa informação e imaginemos que me cria logo uma espécie de um resumo de resposta. São pequenos eventos que acontecem em sequência. Eu abandonei este Zapier por causa do preço e vim para este que considerei muito mais interessante, que não sei se conheces também, que é o Make.com. Conheço, muito bem. Ok, isto já é uma ferramenta que nos permite criar aqui alguma automatização inteligente. Ou seja, nós começamos a receber um tal trigger, por exemplo, pode ser um webhook ou pode ser, sem querer entrar aqui em grandes detalhes técnicos, que a forma mais fácil de falarmos sobre isto é sempre com base no e-mail. Recebemos um e-mail, por exemplo, com um pedido de informações sobre um produto e podemos ligar este make ao OpenAI, por exemplo, ao ChatGPT ou qualquer coisa. A partir daí, fazemos a ligação para uma resposta e damos a resposta ao cliente logo na altura com uma informação muito técnica sobre aquele pedido que o cliente fez. Ok? E se quisermos complicar a coisa com uma série de validações intermédias através dos interfaces que são mais do que muitos. Tão simples quanto um Google Sheet, em que eu recebo um e-mail a dizer: Exato. olha, vai esta Google Sheet e carrega aqui e dá um tico ou um não tico. Ou uma mensagem no Telegram ou no WhatsApp
em que o processo não é todo automático, ele tem um workflow e ele vai-me pedir a mim, humano, para pelo meio fazer validações intermédias ou dar algum input. Enfim, extraordinariamente poderoso. Quando saltamos do Zapier para um make. Exato. Sabes o que é que eu utilizo muito isto para fazer qualificação de leads? Ou seja, chega uma lead nova, onde o cliente preencheu um formulário, mas também tinha alguns campos em aberto onde o cliente podia explicar um bocadinho melhor sobre as suas necessidades, problemas, etc. E com base nas respostas todas, eu utilizo um make para analisar aquela lead, faz ali alguns cálculos, faz algumas coisas e depois diz, ok, então esta lead é mais interessante ou é menos interessante. Se esta é mais interessante, vai em primeiro lugar para o CRM ou leva ali um badge de mais urgente o contacto. E acho que esta ferramenta é incrível. Esta ainda é uma ferramenta muito, muito high level, ou seja, é uma ferramenta que na ótica do utilizador nós conseguimos entrar e conseguimos fazer aqui coisas muito simples, muito rapidamente, que eu acho que isso é incrível. Mas a última ferramenta de que eu gostava de falar aqui hoje é uma ferramenta que tu também conheces muito bem e que eu sei, que já me falaste também dela, que é agora a grande bomba dentro do mundo da automatização inteligente e da inteligência artificial, que é o N8N. Queres falar um bocadinho sobre o dia? Estavas mais tempo aqui. Estava mais tempo. O N8N é um make com um bocadinho mais de controle e mais flexibilidade, mais robusto. Já pode-se trabalhar completamente low code, mas já permite um bocadinho mais de controle quando nós conseguimos enfiar código lá pelo meio. Eu, maioritariamente, sempre estou a falar ou trabalhar em projetos que necessitam de automatização. É N8N. O único bloco que eu utilizava mais era o DRSS do Make, mas eu conseguia... Atenção, isto não é magia, nem faço uma coisa que as outras pessoas não conseguem fazer. Toda a gente consegue fazer isto. Eu punha o N8N a invocar uma automatização que estava no Make, porque tinha um bloco de RSS e tinha e tem absolutamente extraordinário. Vou dar um exemplo de uma automatização que costumo de utilizar para demonstração. E é uma cena extraordinariamente simples. Depois de se aprender a trabalhar bem com o Make, isto monta-se em 10 minutos ou menos. Ponho o Make à escuta ou a monitorizar uma pasta num Google Drive. Quando lá cai um PDF, ele já sabe que é para resumir aquele PDF vamos supor, ponho lá um texto grande e eu quero um resumo que demoraria 30 segundos a ser lido. E depois dele me gerar esse resumo, ele gera-me um fecheiro de áudio locutado desse resumo e põe-me o MP3, vamos supor, numa outra pasta. Ok? Ok. Este processo em modo linear, e a demonstração que eu faço sempre é... ou melhor, a que eu tinha inicialmente, despejava lá para dentro um PDF com o discurso do JFK e aquilo cuspia-me um áudio locutado em japonês como um resumo de 30 segundos. Ok. Este processo todo demorava 5 segundos ou menos e custava-me 4 cêntimos. Ok. Bora complicar. Pelo meio eu posso pôr validações. Despejei o PDF, ele fez o resumo. Olha, Zé Manel, vai aqui ao Sheets ou um Docs ou quer que seja e revê-me o resumo e edita se for preciso. Quando estiver pronto, dá um check. E ele só depois disso é que vai fazer a locução. E depois diz-me, olha, a locução está pronta, queres ouvir para ver se está tudo ok? E eu valido ou não valido. E tenho o meu fecheiro final. Ok? Certo. Portanto, posso estar aqui em piloto automático, posso estar com validações intermédias. O que eu produzi vai para o telejornal ou para o jornal da noite? Not yet. Provavelmente não, né? Não estamos num ponto, não só da tecnologia, mas em confiança na tecnologia para poder fazer isto. Agora, para fazer conteúdo em barda para redes sociais, onde os critérios são outros, porque o consumo é feito de uma forma diferente, Sim. meu amigo, é das melhores coisinhas que nós temos neste momento. Porque durante muitos anos sempre dissemos que as marcas precisam de quantidades massivas de conteúdo para estarem de forma pertinente, always on, no espaço digital. Não era financeiramente viável. Hoje já é. Agora, não pode ser feito à bruta. O que eu gosto imenso
cegamente. O que eu gosto imenso nesta ferramenta é isto. Eu vou mostrar aqui um dos meus workflows, em que nós podemos criar aqui diferentes workflows, diferentes coisas que acontecem e podemos usar uma data de ferramentas ao mesmo tempo. Ok? Uma das dificuldades que eu tenho, e geralmente eu digo sempre que para começarmos aqui na inteligência artificial, nas automatizações, é pensarmos em problemas reais que nós tenhamos. E um dos que eu tenho é, eu vejo muitos sites na net e depois acabo por me esquecer. Houve uma altura que enviava os sites todos para o WhatsApp, para mim mesmo, e depois ficava com uma lista enorme de sites. Então eu criei esta automatização. O quê? E depois depois nunca mais vou ver aquilo, fica perdido no tempo e tal. Então eu criei aqui uma automatização, e uma das coisas que eu gosto imenso aqui no NA10 é que nós, isto aqui está aqui um modo geek da coisa, não é? Mas nós muito rapidamente podemos também criar aqui um chatbot com que interagimos com a nossa automatização, em que temos aqui uma versão já no desktop, não é? Eu, por exemplo, instalei no meu telemóvel e meti isto e tenho aqui já um chatbot criado, já completamente funcional, que vai interagir com isto que eu tenho aqui, não é? Então pronto, eu basicamente criei aqui uma automatização, demorei para aí meia hora a fazer isto, em que ele indexa todos os links que eu lhe enviar, responde mais tarde sobre estes links, e até já comecei a evoluir aqui um bocadinho isto, que já consegue enviar, por exemplo, por e-mail para alguém. Por exemplo, imaginemos que eu e o João fazemos parte da mesma equipa e que eu cheguei aqui e eu meti agora aqui para encontrar aqui uma notícia qualquer e vi esta notícia que eu acho interessante, ok? OpenAI, Explorers, qualquer coisa. E eu posso chegar aqui a este chatbot, eu vou usar aqui na versão dentro para vermos o processo a acontecer, que é giro. Venho aqui e digo, ok, está aqui este link, faz um resumo desta notícia e explica porque se pode aplicar a uma agência de marketing digital. Envia por e-mail, eu vou meter para o meu e-mail para vermos o meu e-mail a chegar, para o miguelrauvieira@gmail.com. O meu e-mail. E ele começa aqui a trabalhar e estamos aqui a ver o processo a acontecer. E este agente está a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ele está a ir ao site, buscar o link, está a gravá-lo na base de dados, está depois a ir ao ChatGPT a pedir para analisar aquilo tudo e enviar-nos um resumo. Depois, ele agora aqui demora um bocadinho mais tempo a mastigar o resumo que está a fazer, não é? Daquele site. Está a fazer aqui a sua pequena investigação e a seguir, ele quando estiver preparado, vai enviar este resumo por e-mail para o outro membro da minha equipa. Ou seja, isto de repente, eu aqui muito rapidamente vi uma notícia e digo, eu tenho que partilhar isto com a malta toda, mas quero criar aqui algum contexto do que eu quero partilhar com a minha equipa, não é? Estes agentes começam a trabalhar e começam a fazer estas coisas todas. E eu demorei, se eu tivesse a fazer isto a nível de programação, quanto tempo é que tu achas que nós demorávamos no passado a fazer uma coisa deste género? Esquece. Se calhar não fazias porque depois não batia certo. O esforço versus retorno. Exatamente. O esforço versus retorno era uma coisa tipo inimaginável. Mas neste momento, uma pessoa faz em meia hora, isto depois executa. Ele agora aqui, como aqui o principal não é a velocidade, é mais ele executar isto como deve ser. Ele aqui em 20, 30 segundos, o tempo que isto está aqui a demorar a mastigar, executa e depois há de me enviar isto para o mail e eu de repente no meu e-mail tenho aqui a coisa feita. É uma ferramenta incrível. Quando tu dizes uma pessoa, deixa-me elaborar um bocadinho sobre isto. Uma pessoa não é eu e tu que temos se calhar um conhecimento técnico um bocadinho acima da média. É literalmente uma pessoa que saiba mexer num computador. Esta automação que eu estava a descrever, que eu fiz, uma pessoa que saiba mexer bem num computador, esteja habituado e que use vários softwares e anda pela internet, eu ensino a fazer este tipo de automatizações em 2 horas ou menos. Não é preciso, desde que a pessoa consiga montar um workflow na sua cabeça. Ok, eu tenho isto e preciso que isto aconteça e depois acontece isto e depois acontece aquilo e depois acontece aquilo. E que tiver a habilidade com o rato de clicar em cenas, em 2 horas ou menos, consigo e tu também, e quem conhecer a ferramenta consegue fazer isto, ensinar os fundamentos de NA10 sem uma única linha de código. Achas que isto vai ser daquelas ferramentas, o NA10 não digo, mas a nível nas universidades de marketing, será que nós vamos começar a ensinar a automatização? Porque o marketing parece estar muito ligado a estas áreas, não é? Achas que faz sentido? O meu racional
e percebendo um bocadinho o perfil do que é que são alunos hoje versus no meu tempo e no teu, infelizmente para mim ainda temos aqui um bocadinho de diferença, é dramaticamente diferente. Eu neste momento estaria a fazer um double down sobre os fundamentos de marketing e como é que a comunicação funciona e depois tipo, olha, agora faz um projeto nisto. Para esta malta, eu tenho o exemplo das minhas filhas. Para elas, internet e tablets, elas têm 9 e 13. É mais do que água canalizada para elas há muito tempo. Eu, nas escolas de marketing, eu sei que a tentação é sempre bora saltar para a ferramenta, bora executar, bora fazer. Eu, neste momento, estaria mais preocupado em estar reinvestido ou duplamente investido em ensinar os fundamentos para que depois na execução as coisas saiam com qualidade e com critério. Ok. Porque isto vai se tornar tão intuitivo e tão fácil que já nem é em 2 horas o João ou o Miguel ensinam a utilizar a Noite N. Porque é instantâneo. Lá do outro podcast com os teus outros amigos, e que também são meus, mas pronto. Mas do Marketing por Idiotas, podemos dizer o nome, aqui não. Nós estamos, e também não é noite, ainda estamos na fase do MS-DOS. Estas ferramentas vão evoluir dramaticamente nos próximos 2, 3 anos. Eu costumava dizer que daqui a 5 estava tudo virado do avesso, já começo a achar que é 2, 3. Eu este fim de semana estava a ter uma conversa de um almoço de família e estava a dizer também a mesma coisa. Isto é, nós ainda estamos convencidos que daqui a 10 anos somos todos super relevantes e acho que não. Daqui a 10 anos já houve aqui uma revolução incrível. Eu acho que também 2, 3 anos as ferramentas vão ficar a um nível que é um nível incrível e que já vai ser tudo. Sim. Isto deixa de fazer sentido também. Ou seja, para uma coisa, deixa-me acrescentar aqui mais um ponto. Outra ferramenta que tinhas aqui listado, e bem, desculpa estar a fazer aqui já o salto. A questão do Google AI Studio. Era o que íamos mostrar a seguir, muito bem. Tu neste momento poderes com o Google AI Studio partilhar o teu ecrã e o LLM orientar-te ou guiar-te na experiência de utilização de um software é absolutamente mind-blowing. Eu abro o Photoshop, partilho o meu ecrã com o Google AI Studio e digo, olha, como é que eu crio uma imagem nova? Olha, querias um fecheiro novo. Querias desta maneira. Isto está em 1080 por 1080, eu precisava de um rácio de 4 por 5 ao alto, preciso de 1080 por 1350. Como é que eu faço isto? E o modelo vai dizer, olha, vais aqui, clicas ali, fazes assim, fazes assado e não sei o quê. Certo. Mas este Google AI... Tu integrares as ferramentas com a capacidade do LLM ver tudo o que tu estás a fazer, vamos estar num nível de eficiência e de interação com este tipo de sistemas que eu nem consigo vislumbrar muito bem do que é que vai ser o nosso trabalho daqui a 2 ou 3 anos, e não é eu e tu que estamos a tentar escavacar a ferramenta e estar na crista da onda. Estou a falar de toda a gente no seu day in, day out. Sim, a partir do momento em que a ferramenta é tão simples que já nem é preciso escavacar nada, é só conhecer a ferramenta ou saber que ela existe e de repente começamos a experimentá-la e vamos daí fazer aqui algumas coisas, não é? Sobre, bora cada vez mais ensinar os fundamentos do ofício da profissão para que depois a ferramenta seja só isso mesmo, uma ferramenta e não uma coisa que faz o trabalho por mim. Olha, parece-me uma excelente forma de terminarmos este episódio que já vai super longo. Eu espero que tenham gostado aqui destas ferramentas que nós apresentámos. Nós vamos ter aqui na comunidade.marketingporidiota comunidade.agenteinteligentes.pt um resumo desta conversa, uma transcrição e também aqui a lista das ferramentas com os sites todos. E pensámos nisto mesmo desta forma, ou seja, não precisamos entrar em pânico em relação a isto. Isto na realidade são ferramentas que estão cada vez mais fáceis e mais fáceis de integrar umas com as outras, não é? Yeah. E agora um mundo incrível. Olha, João, muito obrigado por teres vindo. Obrigado eu, sempre disponível. Foi uma conversa muito interessante, foi um bocadinho, excedemos aqui um bocado no tempo que tínhamos previsto, mas gostei imenso e acho que estas ferramentas vão ser incríveis. Obrigado por teres vindo. Obrigado eu. Grande abraço. Grande abraço. Tchau.